Olá, queridos telespectadores do Sem Filtro, que bom tê-los aqui novamente para mais um programa semanal. O programa que sempre nos deixa na expectativa. Quem será o convidado ou a convidada que virá conversar conosco? É uma oportunidade que temos de conhecer um pouco mais aquelas pessoas com as quais a gente convive no cotidiano ou que a gente conhece, mas não tão a fundo, não sem filtro. E hoje a gente vai conversar com nada mais, nada menos que um artista da nossa terra, o Almiro Dornelles. Miruca. Agora sim. Agora vocês já sabem de quem eu estou falando. Miruca, que bom te ter aqui. Eu sei que hoje o Miruca veio porque ele tem uma agenda bem complicada, né? Porque o Miruca, ele não é só músico, ele tem outras atividades, e nós vamos conversar também sobre isso. Mas é sempre bom conversar contigo, meu amigo, e desde já a gente agradece a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Boa noite, eu que agradeço, Denise, eu que agradeço a TV Atualidade. Muito obrigado por esse convite, me senti muito lisonjeado por ter me convidado para fazer o programa Sem Filtro. Agradeço de coração. Certo. Vamos tentar fazer uma retrospectiva aqui, né? Há quantos anos na música? Puxa, na música mesmo eu era criança, né, quando eu comecei, em cima de um pé de caque, ou um pé de caqui. Eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos e eu subia para aquele pé de caqui e passava o dia todo cantando. E aí o meu pai chegava em casa e dizia para minha mãe assim: esse guri fazendo um griteiro, deixa ele aí que ele tá ali e não tá fazendo arte. E no momento quando menos esperar, ele é um artista. Até hoje eu não consegui ser um artista, mas continuo cantando. É muito modesto. E agora, quando tu estava contando a tua história, já me lembrei. Quando pequeno vivia. Sempre cantando, ciranda. Primeiro Quem Coxilha não Negra. lembra, né? Quem não lembra do Miruca no Coxilha Negra? Que tempos áureos, né? Puxa, cara, Coxilha Negra foi meu trampolim. Coxilha Negra, Vaquianos da Querência, né? Foram minha escola, né? De música. E tive vários professores que me ensinaram, né? Normalmente, aqui até uma pergunta minha, eu sou leiga no assunto, sou só uma apreciadora da arte e cantora de chuveiro, porque eu acho a música, ela é muito terapêutica, né? Ela nos leva a lugares assim que a gente gostaria de ir, ela nos revela emoções, enfim, eu sou muito fã da música. E a minha mãe era gaiteira, né? E eu não consegui realizar o sonho da minha mãe de tocar gaita, não era para mim. Mas eu sempre gostei muito. E acho que a música nos torna mais sensíveis também, né? Não sei se... Acredito que sim. Mas eu estou fazendo esse floreio, me esqueci que eu ia te perguntar, criatura. Mas estávamos falando sobre a música. Mas, enfim, voltei. Coxilha. Os cantores, quando eles começam, o tradicionalismo se mostra uma opção bem forte, né? Assim como as músicas das igrejas também. Seria isso? Por que tem essa conotação, às vezes, inicial? Geralmente, a gente tem uma linha, né? O músico, tanto instrumental como intérprete, ele começa numa linha. Na realidade, eu me criei dentro de um CTG, né? Antigamente tinha um CTG Tropeiros do Rio Grande, que ali na frente onde é que é a servitura, onde é que era a servitura. Antes dos nossos saudades e vaquianos. Não, já existia o Saudade do Pago, aí tinha o Tropeiro do Rio Grande, depois o Tropeiro do Rio Grande se fundiu com o Vaqueiros da Querência. Olha só, eu não sabia disso. Se fundiu. Muita gente não conheceu esse CTG. E o meu pai era patrão. E ali a gente já começou ali, né, a cultivar a tradição e aquela linha tradicionalista. Mas mesmo assim eu sempre gostei da Jovem Guarda, eu sempre gostei de música inglesa, internacional, e sempre tentei me aperfeiçoar. Mas a direção, o início mesmo, o básico, foi o tradicionalismo, né? A música gaúcha. Eu nunca me esqueço que uma vez eu estava cantando uma música do Raul Seixas e o Fernando, aqui no antigo Chopão. E o Fernando
chegou para mim e disse, "Mas você nem sabia que tu cantava a música do Raul Seixas?" Eu disse, sim, mas é que ele me viu sempre cantando na época, né? Ele tinha me visto só cantando música gaúcha. E na coxilha também, e aí ele não imaginava que eu cantava outro tipo de música. Mas todo músico que tem um segmento, mesmo ele cantando aquela música, aquele segmento dele, ele sabe outro estilo, porque ele vai aprender para aplicar naquele segmento dele, né? Para diversificar o estilo. E dentro do tradicionalismo, ou de outras, tu falaste aqui, Raul Seixas é uma inspiração também para ti. E dentro do tradicionalismo, quem é que tu destacaria assim como uma grande voz e que tu seria assim fã, no caso? Claro que, em primeiro lugar, é um dos meus professores, né? Que seria o Juliano Javoski, né? Dentro do tradicionalismo, são N vozes lindas, maravilhosas, gente de talento, né? E instrumental, tem vários amigos instrumental. Eu sempre destaco primeiro com quem eu aprendi, que foi com o Vanderlei Fitz, que foi com Almir Moraes, que foi esse pessoal. E os meus colegas que tocaram comigo, João Almeida, o Giovanni agora que está tocando junto comigo, o Rudimar, esse pessoal que eu sempre destaco eles, porque foi com eles que eu aprendi e eu admiro o trabalho deles, né? Então, eu sempre primo por eles. Geralmente, quando eu vou falar de artista, já me vem na cabeça eles. Claro que, se for colocar em pauta artistas nacionais, aí é uma gama, né? Uma gama que a gente escuta, presta atenção no estilo que ele está usando e tenta transpor para o teu estilo. Tenta colocar uma pimentinha, sabe, um temperinho diferente para mudar o teu estilo. Né? Eu antigamente não cantava bandinha. Fui começar a cantar bandinha quando eu comecei a tocar com o João Almeida. Forró, não cantava forró, fui começar a cantar forró. E houve críticas dos tradicionalistas, né, da nossa linha. Muitos me criticaram. Pô, Miruca, tu dentro do CTG está cantando bandinha. O que eu também acho como é que eu vou dizer assim? Eu acho que as bandinhas eram para estar dentro do CTG. Porque as bandinhas são daqui do Rio Grande do Sul. Enquanto que a música tradicionalista, nem o chamamé, é da Argentina. E outras tantas. Porque se nós vamos cantar só a música gaúcha mesmo, nós vamos passar a noite toda cantando só bugio, né? Porque a única música gaúcha que tem, o ritmo gaúcho que tem, é bugio. Então, isso aí é uma coisa que o MTG era para rever. Sabe, essa questão de, porque não pode ter bandinha. Não pode ter. Mas eu fico rebolando. Não, então aí é controlar o sistema de dançar. Mas o estilo, o ritmo era para ter dentro do CTG, sim. Eu não sabia dessa proibição. Não, eles não querem. Eu estou num evento aí da Semana Farroupilha, e aí eu não vou citar a cidade porque não quero, né, me lindrar ninguém. Mas eu estou num evento da Semana Farroupilha, e aí eu fiz uma marchinha do Gaúcho da Fronteira e outra dos Bertucci. Gaúcho da Fronteira, eu quero beijar a sua boca para matar essa maldita... E dos Bertucci, cigana feiticeira, teu feitiço me pegou. Isso são marchinhas. E o que é a bandinha? A bandinha é uma marchinha. Só que essa marchinha eu estava fazendo nesse evento, me veio um bilhete. Um puxão de orelha. Me veio um bilhete do palco lá, o segurança trouxe, que mandaram para ti aqui. Pedimos encarecidamente que não faça bailão aqui. Que é Semana Farroupilha, mas aí eu parei, né? Já estava começando outra música. Gente, não leva a mal, não quero, não gosto de me lindrar ninguém, mas sou obrigado a falar aqui. Quem mandou esse bilhete aqui para mim não conhece música tradicionalista. Porque o que eu estava fazendo aqui não era bailão. Se o pessoal está dançando bailão, não é culpa minha. Eu estava fazendo uma marchinha gaúcha. E se eu não puder fazer aqui, o Gaúcho da Fronteira não pode vir, o Serrano não pode vir fazer namoro de sítio, né? Que é uma marchinha. Então, esse tipo de coisa ainda está muito obscuro em relação às entidades, entendeu? Não estou dizendo que o MTG está falhando nisso aí, que os órgãos estão falhando nisso aí. E eu, como disse, eu me criei dentro do CTG, eu sou apaixonado pelo CTG. Mas acho que algumas coisas eram para rever. Existe um movimento muito grande agora dos jovens na questão do tradicionalismo. De mudar algumas coisas dentro do tradicionalismo para não ficar tão fechado.
Até porque agrada ao público, né? Tu vais tocar aquilo que o público está pedindo, que o público gosta, né? E a entidade não pode fechar os olhos para isso, porque senão acaba perdendo também as pessoas, né? E é aquela linha que a gente estava conversando, quando eu te falei ali, ó, eu tento colocar um temperinho. E se eu tivesse parado, teve uma época aí que a música gaúcha deu uma queda. Né? Não a música, mas os eventos tradicionalistas, os CTGs, tá aí, a maioria dos CTGs entraram em processo aí de extinção, muitos foram extintos, mas o tradicionalismo continuou, mas não perdeu aquela força. E eu, como era um conjunto tradicionalista, se eu ficasse cantando só música gaúcha, eu tinha parado. Porque eu não tinha todo esse foco que muita gente tem, que só vive disso, né? Um baitaca da vida só vive disso. Deu a sorte de estourar uma música e aí vive disso. Mas eu dependia de outros eventos. Então, como eu disse, eu não sou capitão para afundar com barco. Como eu vi que a coisa estava indo para um lado que estava difícil para mim, é o meu trabalho. A música, para mim, hoje, é meu trabalho. Eu levo muito a sério. Então, eu tinha que continuar tocando, então eu tive que diversificar. Eu tive que cantar forró, eu tive que cantar bandinha, eu canto samba. Para mim foi bom que eu aprendi vários estilos. Não, e isso mostra o teu talento também, né? Porque não pode ser cantor de um gênero só. Eu também penso nisso, né? Quanto mais tu tentar aprender, diversificar, tu tá agregando aquilo ao teu trabalho, tu tá enriquecendo um conhecimento enorme que tu pega de cada. Olha, é incrível, cada estilo, cada um tem um estilo. E isso é muito bonito, que a gente aprende muito. Tu não fica rotulado só fica bitolado, entendeu? Só aquele sistema, só aquele jeito ali. Entendeu? Uma coisa também, Miruca, que é bom a gente falar, tu pegaste um tempo agora, e cada vez está evoluindo mais, que na tecnologia também te possibilitou, num instrumento, tu tem vários outros, na verdade, tu consegue fazer um show com um instrumento, né? O que antes talvez não fosse tão possível. Eu canso de dizer, né, que falando já que tu tocou na questão da tecnologia, eu canso de dizer, hoje tá barbada, hoje é muito fácil. Aqueles músicos antigos da minha época, ou antes de mim, né, e um pouquinho também depois de mim, sabe a dificuldade que era para tirar uma música. A gente tinha que pegar uma caneta e ficar na frente do rádio, ou depois veio os gravadores, a gente gravava e ficava ali, né, transcrevendo a letra para poder cantar, ensaiar, e comprava as revistinhas. Era uma dificuldade. Hoje tu abre um YouTube ali, tu abre uma internet, tu tem os professores de música dando aula de canto, dando aula de... Eu aprendi a fazer um vibrato, eu até te digo, vou te contar aqui como é que eu aprendi a fazer um vibrato na voz. Eu achava muito lindo. Primeiro tu explica o que é isso. Vou te explicar. O vibrato é quando tu canta... alô, isso é um vibrato, alô. Um eco? É tipo um eco, é um vibrato, a modulação na voz, entendeu? Porque se tu vai cantar assim, alô, só tem a afinação e de vez pode desafinar. E o vibrato te ajuda muito na afinação. Então tu alô, tu pode fazer aí ligeiro, tu pode fazer alô, isso é vibrato, cada um traça o seu estilo de vibrato. Cada músico tem um vibrato. Então, eu aprendi a fazer o vibrato e eu achava muito lindo aqueles músicos sertanejos fazendo vibrato. E eu não achava lindo, mas não conseguia fazer. E um dia, o meu pai, eu trabalhava de servente junto com meu pai, e ele construindo lá o colégio ali na Passarela do Leão, ali, o Getúlio. Tá? E aí eu trabalhava com ele. E ele mandou... A gente, vamos tomar um café, filho? Vamos, pai. Aí ele disse, vai ali no mercado, já tinha ali onde é que é aquele mercado perto da ponte ali, já tinha. Eu fui lá buscar um salame, não me lembro se foi uma Pepsi, uma Coca-Cola, e um pão. E vinha eu com aquele pão debaixo do braço, te lembra aquele pão compridão? Sim. Vinha eu com aquele pão ali e pensando, né? E nisso vinha um caminhão, subindo um caminhão desses perquinhos, desses Ford, e cheio de areia.
E aquele caminhão não conseguia vencer a subida. Aí eu só vi que o caminhão fazia assim, né? E aquele do caminhão me chamou a atenção. Eu digo, tá aí o vibrato. Coração. Aprendi a fazer o vibrato ouvindo um caminhão passando na estrada. Então, são coisas que quem é autodidático, né? Ele procura os seus exercícios. Eu digo que todo mundo pode cantar. Todo mundo pode cantar. Ah, mas tu tem dom. O que é o dom para mim? O dom é tu ter a capacidade de ser autodidático. Tu procurar os teus exercícios. Não esperar pelo outro. Hoje não. Hoje tu tem uma gama, como eu te falei, né? Desde o instrumental até o vocal. E também tem a tecnologia, também tem um preparo para a voz, né? Não tem isso? Tem. Não digo que. Não estou dizendo que é o teu caso, mas havia comentários de que a Xuxa. Vamos falar da Xuxa, que ela não vai poder nos processar. Que ela, na verdade, ela não cantava, que existia toda uma programação de computador para a voz sair legal. Claro, existe. Existe isso. Oxe, se eu te contar histórias de conjuntos famosos que nem cantavam. Então, deixa eu falar uma coisa, sem filtro aqui. Pelo que tu tá colocando, por exemplo, eu gosto de cantar. Mas só o cantar não me garante que eu fosse uma cantora. Porque eu preciso entrar na letra da música, interpretar a letra da música, viver aquela música, né? Porque a gente vê hoje em dia... As pessoas comentam, né, essa criatura fazendo sucesso e não canta nada. Mas alguma coisa ela tem, ou ele tem, que está fazendo ele ter sucesso. Mas o cantar... Vamos citar um exemplo, para mim ser clara. O Pablo Vittar, digamos assim, né? Que faz sucesso. Tá certo, ali é um combo, né? É uma figura exótica, diferente. É um personagem que ele criou. É um personagem que... Mas assim, ele não está preocupado se ele está cantando afinado ou não. Mas ele tem toda uma performance. Que eu acho que isso também é importante o cantor ter para construir a sua imagem. Sim. Tem, por exemplo, cantores polêmicos. Até as polêmicas constroem a imagem de um cantor. Quando se fala em Tim Maia, a primeira coisa que se lembra das brigas que ele botava com o som. Né? Então, tem vários cantores. Fala em Roberto Carlos, a gente já se lembra da excentricidade que o Roberto Carlos tem. Entendeu? É um cara, não estou questionando a pessoa. A pessoa. A performance. A performance dele. Então, tudo liga. Eu sou o tipo do cara assim, que eu procuro muito... mas tu é um cara legal, um cara humilde. Por quê? Porque eu procuro o público. Eu procuro me identificar com o público, entendeu? Eu não quero... Tem gente que... eu vou cantar e terminar aqui, já vou lá para dentro do ônibus, eu vou lá, vou embora, Não. Eu prefiro ali conversar com aquela pessoa. Porque é ele que vai pedir para mim voltar. E ele vai te dar o feedback do que ele achou. Sim, né? ele vai me dar o feedback. Porque a gente não tem a ideia, a real ideia, né? A gente pode ter uma noção, mas não uma real ideia. Mas está muito bom esse bate-papo. Olha, eu tô até me animando a cantar também fora do chuveiro, depois dessa. Mas eu vou te dar uma técnica do chuveiro. Que agora essa do caminhão. Então a gente vai ter que fazer uma pausa agora para os nossos patrocinadores, mas a gente já volta. Quer te tornar um artista também? Quer aprender a cantar legal? Fica conosco, a gente já volta no Sem Filtro. Estamos de volta, nosso Sem Filtro, e seguimos aqui conversando com o Miruca sobre a música, né? Que não tem como a gente falar de outra coisa com essa criatura. A gente estava rindo agora nos intervalos, porque ele estava me dizendo que eu posso sim aproveitar o chuveiro para tentar até avaliar a minha atuação dentro do contexto, né? E conta para o público de que forma tu utilizou essa técnica. Como eu falei antes, né? O autodidata ele está sempre procurando uma técnica para desenvolver seu trabalho, né? E quando tu falou ali que no começo
da conversa que tu era vou continuar sendo cantora de chuveiro. Eu também uso técnicas do chuveiro. E eu estava contando para a Denise aqui que eu lembro de um Coxilha Negra que eu tinha que participar, não me lembro se foi de qual deles, mas eu sei que eu passei para a final, nós passamos para a final, não fui eu, foi a nossa turma, né? Passamos para a final, e como eu era o intérprete, eu já estava meio rouco, porque era muita festa, muita risada, muito agradecimento, e eu já estava meio rouco para a final. Então eu dava uma preocupação enorme, porque a música que eu tinha que cantar, lembrei, a música que eu tinha que cantar, se eu não me engano, não, esse não foi na final. Eu te disse que era a final, mas não era a final. Eu tinha que cantar, essa foi na quinta-feira, a noite do Butiá. Eu tinha que cantar uma música que eu tinha feito pro Léo, entendeu? Para meu filho. E aí essa música ela tinha um agudo. E esse agudo é difícil para quem está rouco tirar. E eu tinha que tirar em falsete. Eu não sabia fazer falsete direito naquela época. Fazia, mas não tinha, né, uma potência de falsete. Era muito fraco. Era um falsete sujo. E eu lembro que eu fui tomar meu banho para me apresentar. E eu tinha no meu chuveiro, fazia um barulho quando abria a água. Fazia aquele barulho, né? Que muito chuveiro faz, várias casas fazem. E aí eu lembro que eu pensei comigo assim, quase que esse chuveiro alcançou a tonalidade que eu preciso. Eu acho que ele está alcançando, eu que não estou alcançando a tonalidade que eu preciso. E o chuveiro lá, e eu, não, mas eu não estou alcançando. E comecei a praticar, até alcançar de ouvido a tonalidade do chuveiro. Aí quando eu alcancei aquela tonalidade, eu comecei a praticar. E depois fui lá, porque tu praticando, fazendo esses exercícios, tu limpa a tua voz. São vários exercícios para te limpar a tua voz quando tu tá rouco. Eu não posso cantar porque eu tô rouco. São vários exercícios. Essa coisa do líquido gelado influencia também? Não? Denise, ou é mais crendice? Denise, eu sempre achei que influenciava porque eu tomava, às vezes, líquido gelado e ficava rouco, né? Mas depois, com o tempo... Hoje, eu tomo líquido gelado, não atrapalha em nada, eu posso tomar. E não pode beber bebida de álcool, tu não vai beber bebida de álcool para cair em cima do palco, isso é horrível. Mas se eu tiver que tomar minha cervejinha, a hora que eu estou cantando ali, eu tomo uma cerveja gelada e não me acontece nada. Mas é a colocação da voz que tu tem que aprender com o tempo. Eu colocava errado a minha voz. Entendeu? Como num rádio tu cuida ali a sintonia, o volume também, a voz é a mesma coisa. Volume, o sistema, por exemplo, assim, ó, tu vai usar o rádio lá com um volume baixinho, mas tem alguma coisa amplificando aquele volume, tipo assim, um fone de ouvido, uma coisa assim que tu vai amplificar aquilo ali para ti. Ele não vai forçar o rádio, entendeu? Não vai forçar a saída do rádio lá, porque tem uma amplificação. E a mesma coisa a voz. A voz... Eu fiz 6 meses de fonoaudiologia, não é que eu estudei fonoaudiologia, eu consultei e aprendi vários exercícios, porque quando eu cantava nos Ruanos em Rio Pardo, a gente, tipo assim, 1 hora de baile, eu era vocalista, pensa bem, um vocalista, um baile de 5 horas, 1 hora de baile, naquela época era 5 horas, 1 hora de baile, o vocalista já estava rouco, que coisa horrível. Eu tive que procurar recursos, e ali eu aprendi muita coisa, e por isso que eu vi que nada, porque as nossas cordas vocais, elas são paralelas com o chão. Eu sempre achei que as nossas cordas vocais eram assim. Não, ao contrário. É paralela ao chão. Ali nada penetra. Ali nada vai entrar. Não adianta tu tomar... desculpa, eu deixei mais longe o microfone aqui. Não adianta tu tomar alguma coisa para limpar as coisas. Não tem. Porque ali é muco que cria ali. Então o que a gente pode fazer é tomar bastante líquido, que vai lubrificar, e evitar muito álcool, porque o álcool, a fortidão do álcool, né, penetra ali. Evitar fumaça, cigarro, essas coisas assim, que penetra ali. Mas, tipo assim, eu vou comer uma maçã com mel. A maçã com mel é bom para a garganta, mas não para as cordas vocais.
o mel, o limão. Tu falaste em cigarro, a pessoa que fuma às vezes fica, o fumante tem uma voz meio carregada, né? Alguns Aquilo ali, porque por as cordas conta vocais disso. já vão ficando com problemas, né? A corda vocal, eu tô com 64 anos, graças a Deus ainda consigo tirar um som limpo na voz. Por enquanto estou conseguindo ainda, porque eu pratico bastante, né? Mas eu já vi muita gente, menos que eu, tendo que parar de tocar por causa do cigarro, ou de cantar, porque a voz duplou. Por que duplou? Porque as cordas vocais começaram a dar problema. Entendeu? Elas começaram a ficar muito tensas, começaram a ficar isso por causa do cigarro ou pela bebida. Pela bebida. Olha só, quanta coisa interessante e que bom que a gente está podendo ter essa oportunidade para esclarecer. Miruca, voltando um pouquinho, né? Que tu disseste que desde a tua infância tu tivesse essa questão da música muito presente, tiveste a família que te incentivou, Sempre, isso é sempre. importante, Sempre. né? A família, para mim, tudo. é Sabe principal. que várias pessoas que tiveram aqui conosco e que falaram sobre as suas atividades, muitas delas falaram que tiveram um incentivo da família. Então, como a gente gosta de repetir isso, o quanto a família é importante no desenvolvimento das crianças e das suas potencialidades, né? Se não tivesse tido essa autonomia de poder fazer isso, de repente tu pararia por ali ou faria uma outra coisa, né? E aquela função da, assim, é festa de família, é na casa de um amigo. Ah, canta uma pra nós aí. Ai, canta. E tinha muito disso. O Denise, tu sabe que para mim, assim, ó, família é tudo, né? Família, eu acho que a base de tudo é a família. Toda família tem problema. E até os problemas a gente resolve entre as famílias. Né? Então, família é a base de tudo, para mim. Então, eu tenho uma família que os meus sobrinhos são como filhos para mim. As minhas cunhadas, meus parentes, tudo, é a minha família. A minha família, eles sempre me incentivaram, eu tenho sobrinhos que começaram a cantar porque eu cantava. Eu tenho sobrinhos que, o meu ídolo é meu tio. Então, isso aí é muito grande. E até me emociono. É muito grande. Tem filhos que cantam. Filhos, eu ia chegar lá, tem filhos, né? Eu tenho o Rafa que canta muito bem, mas não quer cantar, já convidei 200 vezes e não se força ninguém. O Léo que canta, né? E faz os bailes aí, e toca, é um orgulho, né? A Ellen toca violão. Meus sobrinhos, é como eu te falei aqui, então eu tenho, a família para mim é a base de tudo, é o principal, e eles sempre me apoiaram, desde o primeiro dia que eu fui cantar dentro do CTG, que eu não sabia nem onde é que eu colocava as mãos, de tão nervoso que eu estava com o CTG vaqueanos lotado numa domingueira. O Vanderlei me convidou para cantar uma música porque o meu cunhado, né, casado com a minha irmã, com a Nilza, foi lá e disse, olha, o meu cunhado canta aí, bota ele cantar uma música. Eu nunca me esqueço, eu fui cantar, se eu não me engano, não me lembro, foi Canto Alegretense ou Tertúlia. E eu não sabia onde é que eu botava a mão. Quando eu terminei de cantar, o Vanderlei disse para mim, cara, tu não quer cantar com nós? Então, ali a minha família já estava me apoiando ali, entendeu? Sempre foi assim. Então, eu sou muito grato por isso aí, né? Eu posso ter algumas coisas que não aconteceu para mim na música, que não me decepcionou também, tá? Mas eu tenho uma gratidão enorme pela família. Que bom, isso é Deus, muito né? importante. Isso é Deus, né? É Deus, Família é Deus. E o quanto isso é definitivo na vida da gente, Mas né? Deus livre. Até pelo jeito da... Tu também é muito família, né? Eu também sou, graças a Deus. E a gente vê o quanto isso influencia na nossa formação como ser humano num todo, né? Caráter. No caráter, nas linhas em que a gente segue, né? Que a gente acredita, tudo isso vem lá nas nossas origens, né? E é bacana ouvir isso de ti. Eu tenho certeza que a tua família é muito orgulhosa, né? Dessa pessoa que tu é hoje e que tu sempre foste. E isso tu passa, Miruca, para as pessoas, né? Bom, e isso é importante porque quando as pessoas querem um entretenimento, elas não querem só ouvir aquela música e dançar aquela música. Elas querem
conhecer, elas querem a pessoa que está ali, né? E isso a gente vê quando o Miruca canta, que ele tem o feeling de perceber o que tá mais, né? O que ele tem que centrar mais, onde ele tem que mudar. E isso não seria uma obrigação tua, digamos assim, né? Tem muitos profissionais que encaram a coisa ali, vão ali, fazem e tal, e, né? E Como eu te termina. disse, eu sempre levei meu serviço a sério, né? Então, eu graças a Deus, como eu te disse, eu estou com 64 anos e eu estou nativa ainda. Eu começo na quinta-feira, eu vou começar hoje, só vou parar domingo de madrugada. Então, eu tenho um contrato, eu posso falar aqui? Eu tenho um contrato aqui. Claro. Tenho um contrato fixo com o Caldeirão do Alemão, né? Que quando eu tiver outro evento para tocar, não tem problema, eu aviso ele, mas tem um contrato com ele. Não sou exclusivo, muita gente acha o Miruca é exclusivo do Alemão, não, do Caldeirão do Alemão, não sou exclusivo do Caldeirão do Alemão. A gente Mas tem um compromisso. contrato, eu tenho um compromisso com ele, a gente tem um contrato, não é contrato, a gente tem de bigode, é um compromisso que a gente fez verbal e a gente assume, né? Então, eu sempre tenho mercado, às vezes me ligo e eu não posso tocar porque eu já tenho outro evento para tocar, então, graças a Deus, mas é porque eu levo a sério, Denise. Eu levo a sério, eu não gosto de chegar atrasado nos meus eventos, eu não gosto de deixar furo nenhum, dizer, porque o Miruca veio aqui e fez isso que eu não gostei. Não gosto aí. Sabe, Miruca, tu conquistaste uma coisa e tu tem noção disso, tenho certeza. Porque o pessoal, quando a gente é da terra, às vezes é bem difícil a gente construir alguma coisa diferente, digamos assim, né? Tem um certo preconceito, não só na música, de que o que vem de fora é melhor. Que santo de casa não faz milagre. Que santo de casa não faz milagre. Mas quando a gente diz assim, é o Miruca que vai tocar, as pessoas, não, se é o Miruca que vai tocar, então vai ser bom, né? Então a gente vai gostar. Então isso é muito bacana, porque tu quebrou essa coisa, né, de que para ser bom tu tem que ter uma experiência grandiosa lá fora para depois, né? Isso é bacana, isso é de muito trabalho, isso é fruto do teu trabalho. E isso é louvável, porque poderia ter desistido no meio da caminhada, não deve ter sido fácil chegar nesse patamar, né? É muito bom ouvir de ti isso daí, porque a gente sente, né? Quando o pessoal liga, Miruca, quando é que tu vai tocar no clube? Miruca, é tu no clube hoje. Miruca, é tu que vai tocar o baile tal. Aí, o pessoal que me vê todo dia na rua aí, o pessoal que a gente convive, liga ou encontra a gente na rua e pergunta. Então tu vê que realmente o trabalho está surtindo efeito, porque eles gostam. Claro que eu estou sempre tentando inovar, fazer as coisas que, se a Denise vai lá no Caldeirão e me pede uma música que eu não sei, aí eu digo, Denise, na próxima vez que tu vir aqui, eu vou tentar tirar essa música. Eu vou tirar essa música para fazer para ti. Então, eu procuro me aperfeiçoar. E é como eu te disse, eu não gosto de deixar furo para ninguém. E essa questão do santo de casa não faz milagre, eu penso assim que depende de quem vê o santo e depende do santo. Porque eu acho assim, não tu tem que... Eu sou bairrista, eu sou telúrico, a minha cidade é a minha cidade. Entendeu? Eu não gosto que ninguém fale mal da minha cidade. Tu pode falar quem está no governo hoje, ou amanhã, ou depois da manhã, mas não vem falar da minha cidade. Quem pode falar da minha cidade é tu que está aqui junto comigo, que te criou e sabe as necessidades, né, da nossa cidade. Então eu sou um cara que eu brigo pela nossa cidade. Não gosto. Então eu sinto que os nossos irmãos butiaenses também pensam a mesma coisa de mim. Entendeu? Então eu tenho uma obrigação de defender a minha cidade, porque eu sei que as pessoas que gostam da minha música me defendem. Então eu já brigo por isso. Então isso aí na realidade é uma, como é que se diz? É um arranjo. É uma troca de amor. Uma troca de amor. Entre o Miruca e a cidade de Butiá, e o povo de Butiá, meus irmãos, e eles com o Miruca. Muito legal. E o Miruca, onde é que entra aí agora o Barbeiro de Sevilha? O Miruca, nas horas, como
como cantor é um excelente barbeiro, né? Como é que é essa função aí, Miruca? Conta pra nós, há quanto tempo tu tá nesse ramo da... A minha barbearia... Da barbearia. Eu abri ela em 97. Em 97. Mas eu já corto cabelo há muitos anos, né? E, inclusive, na Suspinos Piratini, quando eu trabalhei lá, eu cortava cabelo dos meus colegas por vale de refeição. Então, o meu pai foi barbeiro. Sério? Meu pai foi barbeiro. E o meu primeiro cabelo que eu cortei, eu não sabia cortar. E aí foi de um coleguinha meu, que a gente era de infância, né? E a mãe dele tinha dado um dinheiro para ele, né, cortar cabelo. E eu perguntei onde é que ele ia, ele disse que ia cortar o cabelo. Aí eu digo assim, tá, e tu vai pagar lá? Vou pagar. Me deu dinheiro, deu dinheiro. Não, eu corto teu cabelo aí. Tu corta. Eu corto, tu me dá metade, fica com a outra metade do dinheiro. Mas que barra, que medonho. Uhum. E aí cortei o cabelo. Levei umas 3 horas em roda da cabeça do guri pra cortar o cabelo. Mas cortei, ficou bem cortado, que a mãe dele gostou. Também teve função de observando o teu pai? Observando. Autodidata também. Não, eu sempre fui assim, Denise, eu sempre fui... eu sou mau fisionomista, mas sou bom observador. Eu gosto de olhar assim tudo e prestar atenção, por exemplo, assim, como é que o Sérgio trabalha no outro lado dessa coisa bonita aqui, né? Como é que ele trabalha lá? Ele faz assim, ele faz assim. Eu acho bonito isso aí. Então eu aprendi, eu tenho várias profissões, várias profissões, mas eu exerço a de barbeiro e a de músico. Mas como eu te disse, trabalha com marcenaria também, né? Sim, sou marceneiro, né? E eu trabalhei com meu pai da liga, a gente desenvolveu várias profissões dentro quando diz pedreiro, né? O mestre de obra, o construtor, são várias profissões que tem dentro da construção. Vai desde do cara que senta piso, do cara que faz a hidráulica, do cara que faz a elétrica, e etc e tal, né? Então, o marceneiro, o carpinteiro que faz toda a parte da madeira. Então, isso aí tudo são profissões separadas, mas dentro da construção civil. E também tem, lá na Suspinos Piratini, eu fui operador de máquina, fui inspetor de qualidade, eu fui... são N profissões. Mas eu optei por essas aí, porque eu gosto muito dessas profissões. Olha, Miruca, eu tenho certeza que não só eu fiquei... encantada, no sentido de surpreendida e feliz por conhecer um pouco mais do meu amigo. Eu tenho certeza que vocês também ficaram surpresos, mas a gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta, porque essa história do barbeiro eu ainda vou explorar mais, porque de repente uma pessoa que vai cortar o cabelo, que é uma trilha sonora, e aí vai ter que resolver o problema. Já aconteceu. E a gente já volta para falar sobre isso. Fica conosco. Vocês sabem que eu sofro aqui nos bastidores, no intervalo, porque tem um diretor debochado que tira sarro da minha cara, porque eu sempre repito essa frase, mas é verdade. Estamos no bloco que eu menos gosto, porque quando a conversa está ficando boa, a gente tem que terminar, né? Mas, Miruca, queria falar um pouquinho sobre essa questão ainda na tua barbearia, porque... aonde eu trabalho, na minha profissão, é próxima à barbearia do Miruca. Então, a gente vê, assim, a diversidade de público, né? Porque quando a gente pensa num profissional, tem o barbeiro da galera jovem, tem o barbeiro da galera mais madura, e o Miruca pega tudo. Né, Miruca, tu consegue todo esse tipo de público, e isso já é muito bacana, eu percebo isso, né? E dentro dessa variedade, e o Miruca, como é sensível e criativo, como é que é o cotidiano da tua barbearia? Já teve gente que te pediu música, por exemplo? Já teve. O meu cotidiano da minha barbearia começa assim, ó. Quando chega na frente da barbearia e olha assim, diz assim, mas não, você podia pintar isso aqui. Aí eu digo assim, não, isso aqui é retrô. Uma pintura retrô que tem aí. Aí entra, tem as minhas caixas de som ali, né? Que o Sérgio de seguida tá lá ver, minhas caixas de som ali, e eu faço as minhas caixas de som. E se eu tiver que fazer ali dentro, fazer a minha caixa de som, eu faço. Levo tudo cortadinho e vou montar lá.
E aí as pessoas chegam lá, mas isso aqui é estúdio de música ou é de uma barbearia? Não, isso aqui é tudo, né? E essa questão do tratamento cliente, ali eu tenho meus clientes ali, eles são, não, eu posso dizer assim, não são muitos, mas são selecionados. São os que eu quero, os clientes que eu quero que estejam junto comigo. Aqueles clientes que tem ali, o Sérgio é meu cliente. Tem que dizer que eu quero. O Sérgio, o Sérgio é meu cliente. Então, eu consegui fazer um trabalho diferenciado devido à música. Eu não consigo trabalhar de manhã, porque eu durmo muito tarde devido à música. Mas tu não tocou hoje? Não, mas eu tenho que fazer todo um trabalho. Eu vou dormir sempre 5h30, 6 horas da manhã. A gente está amanhecendo o dia, eu vou dormir. Então eu não consigo trabalhar de manhã. E quando eu venho dos bailes ou dos eventos que eu toco, eu chego tarde, então eu não consigo também entrar. Então eu criei um horário. 1h da tarde eu abro a barbearia. Qual é que é a 1h da tarde? 3 horas. Mas a 1h da tarde não é a 1h? Não é às 13h? Não, a minha é às 15h. A minha 1h da tarde. Aí vou depois até 7, 8, 9 horas da noite trabalhando, não tem problema. Mas esse é meu horário. Então, ali eu não trabalho no sábado na barbearia. Eu não trabalho por causa da música, né? Como eu te disse, eu começo quinta, sexta, sábado e domingo. Então, ali eu fiz uma seleção da clientela. E como tu disse, eu tenho, desde criança, eu tenho corte feminino, eu tenho mulheres que cortam cabelo comigo lá há muitos anos. E crianças que cresceram comendo salgadinho da barbearia do Miruca, né? E tem a música que eu faço às vezes, junto com as crianças. Eles vão lá cortar o cabelo, o Miruca é músico, o tio Miruca é músico, eu sabia fulano que o tio Miruca... Aí, aquela música, pede pra ele cantar aquela música. Aí eu canto a música. A criança já gosta, né? Não porque o Miruca é o cantor, mas porque o Miruca cantou a música pra ele, deu um salgadinho pra ele e cortou o cabelo dele. Então, tu sabe, tem várias técnicas para lidar com criança, né? Criança, primeira coisa que tu tem que fazer na criança é não forçar ela. Que a criança, se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, não vai... Isso é verdade, ela é muito autêntica. Ela não tem o filtro. Não tem filtro. Não tem filtro. Então a criança é autêntica. Então o que tu tem que fazer? Tem que conquistar aquela criança. No momento que ela gostar de ti, mas Deus livre, ela não vai querer cortar cabelo com mais que ninguém. É com o Miruca e deu. E assim vai. Aí depois, quando chega uma certa idade, sim, aí, quando tem os coleguinhas dele, eu corto meu cabelo lá em tal lugar, aí os coleguinhas levam eles para cortar no outro lugar, sabe? Ou eles trazem os coleguinhas. Isso aí sempre vai ter cliente para todo mundo. Sempre vai ter cliente para todo mundo para cortar cabelo. É isso que eu acho que é o interessante, né? As pessoas, daqui a pouco, quem é teu freguês já sabe do teu esquema e adere a ele. Quem quiser cortar de manhã vai procurar uma outra barbearia, né? Que corte pela manhã. Isso aí. Já aconteceu de eu ter que ir no sábado lá, abrir a barbearia para cortar um cabelo, ou eu vou de manhã porque o fulano vem lá de fora, né? O seu Ayrton, que vem lá de perto da Ponte de Arame, lá, o seu Ayrton que plantava, pai do Kleber, ele já me ligou, eu vou ali, corto, não tem problema, faz parte do meu show. Mas porque eu quero proporcionar para ele também um momento em que ele possa cortar o cabelo dele, porque se ele vem de lá para cortar depois das 3, então por que eu não posso ir ali e cortar no dia de manhã para ele? Então, esse tipo de coisa a gente tem que fazer essa troca aí. Eu pergunto isso porque, assim como no salão das mulheres, né? Quando a gente vai cortar o cabelo, a gente não corta só o cabelo, né? A gente conversa, interage. Então, eu acho que o cabeleireiro também é muito entre aspas, um psicólogo, né? Porque é uma terapia, né? Tu tá mexendo na cabeça das pessoas, que é energia, já começa por aí, né? Então, tem toda uma livro, química, né? E dá um livro, a história do barbeiro, do cabeleireiro, da cabeleireira, dá um livro de coisas que que os clientes falam pra gente, de coisas que eles estão passando, coisas que passaram, coisas que a gente já interferiu em várias coisas, ajudou em vários processos, entendeu? De clientes, cliente depressivo, e a gente
conversa de criança tem um gurizinho que vai cortar cabelo comigo lá, que eu tenho que cantar Querência Amada para ele. Então, toda vez que ele vai cortar o cabelo, eu já chego, eu já entro na porta, quem quiser saber. E ele já fica faceiro. Então, tem vários momentos, né? Dentro de um salão de barbearia, salão de barbeiro, de cabeleireiro, sempre tem vários momentos. E é bonito, isso aí é muito bonito. É bonito. Miruca, tu falando isso, a gente conversando aqui, tu passa uma felicidade nas coisas que tu faz, né? E num momento em que a gente vê as pessoas muito pessimistas, assim, né? Em vários sentidos, que já passaram por muitas dificuldades. Qual é o caminho para a gente manter essa felicidade, não sendo músico e não sendo barbeiro? Porque às vezes as pessoas podem estar pensando assim, se eu fosse cantor, talvez eu fosse ter mais alegria, fosse ter mais empatia. Barbeiro eu já fiz o jogo ali, porque é a profissão. Mas assim, Miruca, qual é o segredo? Porque quem conversa contigo, por pouquinho que seja, tem a impressão assim, aquele cara ali não tem problema nenhum. É o cara mais feliz do mundo. Né? A que tu atribui isso? Deus. Só ele. Tu sente isso Sim. Que eu tô te dizendo? Sim, sim. É bacana isso, né? Porque, olha, muitas vezes a pessoa, como tu disse, ela vai ali cortar o cabelo, mas ela tá esperando, né? Esperando ouvir alguma coisa. Tem gente que vai cortar o cabelo, não que o cabelo esteja tão grande assim, não. Ele vai porque ele precisa. Ele precisa ir ali. Ele precisa ir ali, ele precisa conversar, ele precisa... Tu sabe que uma vez o João Luiz da Emater, o João Luiz me falou nunca me esqueço. Cortando o cabelo dele, ele disse, Miruca, tu sabe que eu adoro vir cortar cabelo contigo aqui. Não é porque tu é melhor que os outros. Cortar cabelo todo mundo corta. Eu gosto por causa das nossas conversas, nossos papos, Cara, é muito bom conversar contigo, é muito bom, assim, a gente... Porque tu tem que aprender, a gente tem que aprender a ouvir quem trabalha com barbearia, com o público. Tu tem que aprender a ouvir, né? E pensar o que tu vai falar. É como tu disse, te dá uma aparência que tu não tem problema. Puxa, a gente tá sempre... O problema tá toda hora na volta da gente, né? Mas eu não posso passar para ti esse problema. Esse problema é meu. Quer dizer, nem é meu. Nem é meu. Apareceu para mim. Mas ele lá tá sabendo fazer eu conduzir. Entendeu? Ele me ensinou que eu tenho que tratar todo mundo com amor. Entendeu? Eu tenho que dizer pro Sérgio Fernandes, Sérgio, eu te amo. E ele não pode pensar nada de mal de mim, porque eu disse para ele que eu te amo. Porque amai-vos uns aos outros. Nós temos que amar um. Tem que amar o outro, cara. Nós temos que ser amor. Por que nós temos que, por exemplo, assim, vamos fazer um negócio. Eu e tu, eu vou comprar a tua casa e tu me pediu um certo valor e eu digo, não dá. Eu vou oferecer lá embaixo para quem tem que levar vantagem. Por que não podemos acertar um valor em que seja bom para ti? Ambos saiam lucrando. Não, eu tenho que sair levando vantagem. Por que eu estou dirigindo na rua ali, a estrada é só minha? A estrada não é só minha. Por que o outro lá cometeu um erro e eu tenho que sair brigando? Não. Tem várias coisas que a gente tem que saber conduzir que a gente não aprendeu ainda. A gente não aprendeu ainda e nós temos que evoluir muito mesmo. E para a gente aprender essas coisas, a gente precisa, muitas vezes, abrir mão de alguns conceitos, né? De algumas verdades, porque cada vez mais a gente vê que a gente não sabe de nada, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Só que tem gente que não procura aprender, né, Denise? Tem gente que, como tu falou aí, a gente vê que a gente não sabe de nada. Mas eu vou morrer procurando. O que eu puder aprender, eu vou aprendendo. Porque se for para minha evolução, eu vou tentar, eu vou fazer o que for possível para aprender. Entendeu? E aprender, primeira coisa assim, assim como tu me admira, Denise, eu também eu te admiro. Porque eu vejo muita qualidade em ti, eu vejo muita qualidade no Sérgio. Então, assim como as pessoas veem a qualidade em mim, eu também vejo as qualidades delas. Mas é que, na verdade, tem aquela
aquela frase que diz que somos espelho, né? Isso mesmo. Vemos no outro, né? E isso é muito bacana. E para aprender, Miruca, a gente tem que estar aberto para isso. Ah, né? sim. Porque a gente vai ficando cada vez mais velho e cada vez se dando conta de que a gente precisa aprender mais. Não de que a gente já sabe tudo, né? Mas tu sabe que eu vejo tanta coisa que meu pai me falava, que a minha mãe me falava, e que hoje eu passo para os meus filhos também, passo para... a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo muita coisa, Denise. A gente vai vendo várias coisas que não vai aprender num banco colegial, não vai aprender. É a vida mesmo que te ensina. É coisas que a vivência vai te ensinando e tu vai vendo. E, poxa, como eu agi errado aqui. E outra coisa, tu tem que aprender a saber fazer uma autoanálise, né? Analisar e ver onde é que tu tá errado. Se tu vai deitar e vai fechar os olhos para dormir e pensa assim, será que eu vou pegar no sono hoje? Não, então já sei. Em vez de pensar se eu vou pegar no sono hoje, não. Eu vou pensar assim, o que eu fiz hoje? Será que eu fiz tudo certinho hoje? Não, eu não estou com problema? Não estou com problema. Então, será que eu tratei bem o fulano? Será que eu tratei mal? Entendeu? Eu me preocupo muito. Quando as pessoas dizem assim, eu não me preocupo o que penso de mim. Não, eu me preocupo. Me preocupo o que penso de mim. Porque eu não quero pensar mal de ti, porque eu quero que tu pense bem de mim. Entendeu? Eu me preocupo, sim. Por isso que eu gosto de fazer as coisas. Eu tento, não sou certinho, João, eu passo certinho, mas eu tento fazer as coisas para não deixar furo, para ver o que passa. Aquela pessoa pensa bem de mim, ela vai pedir para o cara me contratar, ela vai lá cortar o cabelo comigo, porque ela pensa bem de mim. Entendeu? O negócio é termos torcedores a favor e não contra. Isso. Tem gente que diz, não, fale bem ou fale mal de mim, mas fale de mim. Não, eu não penso. Ninguém gosta que fale mal, né? Ninguém gosta que fale mal. Eu não poderia encerrar esse bloco sem falar uma coisa que me chamou muita atenção. Só que eu vou ter que cuidar no falar, porque eu também não posso me emocionar muito, né? Daí é bravo. Eu estou conduzindo aqui. Mas nesses 3 blocos que a gente teve conversando contigo, nos 3 blocos a palavra pai apareceu, né? E a palavra família, né? E realmente, né? Pai e mãe são pessoas que fazem muita diferença na vida da gente. Então, eu tenho certeza que o teu pai deve ter um orgulho enorme. Sim. Enorme de ti. Mãe também, mas tu falaste, né, pai? E como isso é tão forte na gente, que a gente externa a todo momento, né? Que bom que a gente tem essa referência para poder falar, né? E assim como que eu perdi a minha mãe há pouco tempo, mas ela está muito presente em tudo que eu faço, em tudo que eu digo, né? E meu pai, graças a Deus, está comigo. Então, é por eles também que a gente tem a preocupação de manter, né? De honrar. De honrar aquilo que nos foi dado. E é para isso que a gente está na vida, né? A gente precisa honrar aquilo que a gente recebeu, né? E que melhor forma de honrar não é através de obras grandiosas, faraônicas, visíveis, né? Muitas vezes essa honra vem daquilo que a gente faz, do bem que a gente pratica, das ações, né, que a gente fomenta. E enquanto a gente estiver fazendo isso, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Como é que vai dar errado se a gente tem boa intenção? E quando erra-se, foi erro do percurso, né? Nenhum percurso é perfeito. Se nós pedíssemos, Miruca, para nesse 3º bloco, tu tem um repertório aí de músicas enormes, né? Se nós pedíssemos para tu escolher, não precisa cantar a música, não vou pedir para, vou sair do óbvio, não vou pedir para tu cantar, mas para tu me citar uma música que poderia fechar ilustrar a nossa conversa de hoje, que música tu escolheria e por quê? Um certo Galileu. Um certo Galileu porque... Por quê? Porque ele
Ali aquela música fala tudo que Jesus veio fazer, é só amor, e o pessoal não entendia, né? E até hoje, muita gente não entende. Então, essa música para mim é muito forte, eu acho ela muito linda, a letra muito... Padre Zezinho, né? A letra muito linda, muito bem Padre elaborada. Zezinho é vivo ainda? Padre Zezinho acho que é vivo, sim, é vivo, sim. Então, fez parte da vida de muitas pessoas, né? O Padre Zezinho já teve o ápice e compositor, inclusive, né? Então essa música, Um Certo Galileu, eu acho ela muito linda, a letra muito linda, e ela bate forte, ela bate muito forte. E ela ensina muita coisa, ela passa muita coisa que sabe, uma música teria que passar mesmo, ela está passando ali. Enquanto a gente vê muitas músicas passando coisa ruim, tu vê uma música que nem essa aí, uma letra, Um Certo Dia, né? Um Galileu, um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Pô, ali conta toda a história do cara e até hoje tem gente que não se liga, que o cara só veio trazer amor para nós. Um fenômeno, né? Como é que dizer? Um fenômeno... do refrão, como é que é? Ah, tá. Um certo dia, um Galileu. Apareceu um certo Galileu. Ninguém sabia. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Isso. E sua fama se espalhou e todos viam ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Ai, que bacana. Miruca. Obrigado, querido. Muito obrigada. Que coisa mais linda essa nossa conversa de hoje. Obrigado. Gostei muito também. O quanto isso foi bom para nós. Acredito que foi bom para vocês também. Dizer que a gente está aqui sempre quando tu quiser divulgar alguma ação lá do Miruca, dos teus shows, ou tiver alguma história inusitada para nos contar. Estamos aqui sempre. A casa é tua. Também no intervalo falávamos na TV Atualidade quantas vezes tu protagonizaste os microfones da TV e da Rádio Atualidade. Isso é muito bom, né? Que nunca te falte esperança, que nunca te falte oportunidade e que tu siga espalhando por aí. A tua missão é levar amor também, né? Inclusive o amor para as pessoas através da tua arte. Obrigado, querido. Eu quero agradecer de coração. Foi muito bom, muito boa mesmo essa conversa. Desde o momento de riso ao momento emocionante. E agradecer ao Sérgio, agradecer a TV Atualidade. Programa Sem Filtro. Baita, olha, show de bola. Obrigado, eu sou teu fã. Somos. Para vocês, então, um abraço. Lembrando que a gente estará aqui na próxima sexta-feira esperando por vocês. Até o nosso próximo Sem Filtro.